Olá, querido, bem-vindo de volta. Nós estamos na nossa sexta aula da matéria Deus Filho e nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação de tudo que a gente já falou aqui. Nós começamos essa aula falando do Jesus humano, né? A gente falou da humanidade de Cristo, da obra dele humana, falamos das suas atitudes humanas, falamos aqui da questão do Jesus mestre, do conhecimento, como ele teve que aprender, inclusive, ele teve que aprender aquilo que no espírito dele ele já sabia, que ele era o Cristo. Ele teve que entender o que era isso, humanamente falando. A sua mente teve que entender aquilo que seu espírito dizia sobre ele. Ele teve que crer, inclusive, que ele era o Cristo. Você já pensou nisso, gente? Isso é loucura, né? Acreditar que Jesus teve que ter fé para acreditar que ele era o Cristo, que ele não era só um doido. Então, nós falamos aqui da humanidade de Jesus, falamos aqui, decorremos esse assunto, falamos então de teofania, de alegoria e tipologia, entendemos ali a expressão daquilo que Jesus estava fazendo e vimos a pedra que emanava água no deserto como uma figura de teofania do próprio Cristo. Vamos continuar entendendo aqui a divindade de Jesus ainda mais profundamente e seguindo lá na sua apostila, a gente vai dizer, a gente vai ver lá na página 145, uma vida singular. Uma vida singular. A gente vai perceber nessa página 145 que vai falar ali do nascimento virginal, vai falar do propósito do nascimento, e meio que a gente, no começo das nossas aulas, a gente já foi falando disso, né? Foi entendendo ali todo o nascimento, o propósito do nascimento, qual era o propósito de Jesus ter vindo à existência, por que de maneira sobrenatural ele vem, né? Com a raiz, sem raiz do pecado, então por isso ele não pode vir do homem, ele vem do próprio Deus na barriga de Maria. Todo o anúncio da profecia, nós lembramos lá, por exemplo, em Gênesis, quando a palavra diz que da semente da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente, não é isso? Da semente da mulher vai vir um que pisará a cabeça da serpente. Nós vimos, então, essa ilustração no próprio Cristo, porque o Cristo ressuscitou para esse propósito, para esmagar a cabeça da serpente, para pisar a cabeça da serpente, certo? Então, a gente vai continuar desse ponto, para que a gente entenda de fato essa ascensão do Cristo, essa vida singular dele. Então, o que nós vamos ver agora é a representação disso. Espera aí, Levítico 16, lá no versículo 15. Levítico 16, 15. Então, sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Dela que é a arca, tá? Na frente da arca. Na tampa e na frente da arca, tá bom? Agora, vai lá para o versículo 30, desse mesmo capítulo, Levítico 16, 30. Levítico 16, 30. Porquanto, nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los, então perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Porquanto, nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los, então perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Querido, aqui, Levítico 16, ele está fazendo menção do sacrifício para a redenção de pecados. O capítulo inteiro, se você quiser ler depois, vai explicar exatamente como que é feito passo a passo esse sacrifício para a redenção dos pecados. E esse sacrifício de Levítico, ele vai ser findado, ele vai ser finalizado de maneira épica, de maneira pontual, lá no Levítico 25, 10, naquilo que seria o ano do jubileu, Levítico 25, 10, o ano do jubileu, que seria o ano da libertação, o ano de liberdade para todo o povo. Então, o ano do jubileu, Levítico 25, 10. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua
possessão. O que a gente vai entender, gente? Que todo esse enredo aqui, toda essa exclamação, era a figura do sacrifício no Velho Testamento. Quer dizer que Cristo, ele precisará fazer nele mesmo para nos trazer de volta para Deus, para nos comprar de volta, para pagar a cédula de dívida, para vencer o diabo, para restaurar o homem e tirar o pecado da humanidade. Ele vai ter que cumprir nele mesmo todos os passos do sacrifício de Levítico. Como assim, Rafael? Tudo que no Velho Testamento é sombra, no Novo Testamento é algo que precisa ser executado. Então, o que é sombra no Velho vai ser feito de maneira plena ou será feito de maneira plena no Novo. Tudo. Sendo assim, se no Velho Testamento o sacrifício é uma figura é uma figura de alegoria para o Cristo, né? Então nós precisamos entender que Jesus, ele vai ter que passar passo a passo todo o sacrifício levítico para vencer o diabo e nos comprar de volta para Deus. Nos trazer de volta, nos adotar como filhos. Como assim? Vamos ver aqui 9 passos do sacrifício de Levítico 16, 9 passos que Jesus ele executa para, ele cumprir isso de maneira exata para nos trazer de volta para a redenção. O primeiro passo do sacrifício era levar Jesus até o sumo sacerdote. Como que era feito esse sacrifício? Gente, vamos ver aqui. A palavra vai dizer que a primeira coisa era, eles pegavam os animais, eles escolhiam os animais de sacrifício, e eles levavam esses animais até o sumo sacerdote. Chegando ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote iria escolher o animal que seria morto, escolher o animal para ser entregue para Deus, escolher o animal para o sacrifício. Então, como que era feito? Os animais eram levados até o sumo sacerdote. Esse era o primeiro passo do sacrifício. E lá, esse animal seria condenado à morte. É engraçado demais, porque essa é exatamente a primeira coisa que acontece com Jesus. Se você quiser ir, por exemplo, acompanhar lá em Marcos 14, 53 e 64, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas Marcos 14, 53 e 54 vai expressar exatamente. Quando Jesus é preso pelos romanos, traído por um beijo de Judas, ele vai ser levado para a prisão. Só que olha que interessante, quem prendeu Jesus foi Roma, então ele deveria ir para a prisão romana, mas antes eles passam pela casa do sumo sacerdote, Caifás. Antes eles passam pela casa do sumo sacerdote, e lá Jesus passa por um julgamento com os sacerdotes. Eles tentam encontrar nele alguma blasfêmia, eles tentam encontrar nele alguma forma de matá-lo. Então, ele como uma ovelha muda, ele calado, ele não se justifica, mas ainda assim, ele vai até a casa do sacerdote, e lá ele vai ser condenado. A palavra diz que o sacerdote rasga suas vestes, e diz, o que estamos esperando? Esse homem, ele diz que é Deus. Quer dizer, assim como os sacerdotes recebiam aqueles animais e condenavam o animal para o sacrifício, assim também Jesus vai até a casa do sumo sacerdote para ser condenado, para ser sacrificado. Meu Deus do céu. A palavra vai dizer em Romanos, e agora esse sim eu quero que você abra aí comigo, Romanos 5, 14 e 15. Romanos 5, 14 e 15. A palavra vai dizer, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Olha aí o tipo, né? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Transbordou para muitos. O que nós vamos entender é que o que Jesus veio fazer é exatamente se entregar como um animal, naquela situação humana, ao sumo sacerdote, para que assim como o sacrifício de Levítico lá atrás fosse executado, ele agora se coloca como esse cordeiro de Deus, esse cordeiro do holocausto, esse cordeiro que foi morto.
Ele é agora o animal do sacrifício. Você está entendendo? E continua. O segundo passo do sacrifício era Jesus. O segundo passo do sacrifício era Jesus escolhido para ser morto, enquanto outro é escolhido para ser solto. Segundo passo, Jesus é escolhido para ser morto, enquanto outro é escolhido para ser solto. Olha isso, gente. A palavra vai dizer que, lá em Marcos 15, anota a referência aí, como eu disse, eu vou só fazer a exclamação para ganhar tempo, mas anota a referência para você ler depois. Marcos 15, do 9 ao 15. Marcos 15, do 9 ao 15. A palavra vai dizer que Jesus é colocado diante do povo, escolhido para ser colocado entre ele e um marginal. Jesus ou Barrabás? Querem que eu solte o rei dos judeus, Jesus, ou querem que eu solte Barrabás, o assassino, ladrão, facínora? Meu Deus do céu. O Velho Testamento mostra que era exatamente esse o segundo passo do sacrifício. Depois de ter sido levado ao sumo sacerdote, e ele ter escolhido, tirado sorte para quem seria o animal morto, e o animal que seria solto, né, qual seria condenado, a palavra diz que logo em seguida, ele escolhia exatamente, ele tirava sorte entre aqueles animais que ele escolheu, para qual seria o animal emolado, abatido, morto, e qual seria o animal expiatório. Bode expiatório, já ouviu falar disso? Vem desse versículo aqui de Levítico 16. Bode expiatório. Quer dizer, aquele que receberia o pecado do povo e seria solto. O bode pecador, que seria solto no deserto. Querido, presta atenção. A palavra diz que Jesus é colocado exatamente nessa posição. O bode, o animal santo do Senhor, sem mácula, sem ruga, sem pecado, vai ser escolhido para ser morto. Enquanto o animal cheio de pecado, cheio de culpa, Barrabás, vai ser escolhido para ser solto. E isso aqui é interessante da gente analisar. Por quê? Porque os animais tinham que ser de igual porte, de igual idade, mais ou menos a mesma postura ali. Para quê? Para que eles fossem separados, o cheio de pecado e o santo do Senhor. Como que era feito isso aqui? Eles pegavam 2 animais e tiravam sorte. Jesus aqui é de fato o bode santo do Senhor, o animal santo do Senhor, o cordeiro santo do Senhor. Mas Barrabás é nitidamente aquele vil perverso. Barrabás é líder dos zelotes, por exemplo. O que são os zelotes, gente? Os zelotes são os homens bombas da época, os terroristas da época. É esses que são os zelotes. Eles matam, eles esperam tomar à força o reino de volta da mão dos romanos. Para isso eles assassinam, eles roubam. Ele é um revolucionário, um anarquista. Esse é Barrabás, cheio de pecado. Ele vai ser escolhido para ser solto. E quanto o Cristo, sem pecado nenhum, vai ser escolhido para ser morto. Olha que isso, gente. Agora, sabe o que é interessante da gente analisar? Sabe onde os zelotes se reuniam? Sabe onde eles se escondiam de Roma? Aonde, Rafael? No deserto. O texto bíblico diz que o animal cheio de pecado ia ser solto aonde? No deserto? Ah, coincidência, né? É lá que ele também vai ser solto. É lá que Barrabás vai correr. É para lá. É para o deserto. Querido, não há coincidências na Bíblia. O que há são cristocidências. Cristocidências bíblicas. O que vai acontecer aqui é que o animal sem culpa vai ser escolhido para ser morto. Enquanto Barrabás, vil, perverso, vai ser escolhido para ser solto. Terceiro ponto. Lembrando que aqui tinha que ser animais iguais, não tinham? Querido, o que a gente vai ver historicamente é que Barrabás possivelmente é da mesma geração de Jesus. Então, o que a gente vai perceber é que Barrabás, ele é muito parecido com aquilo que a gente via na figura do Cristo. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, entre 30 e 33 anos. Mas ele também fugiu para sobreviver, porque tinha perseguição, né? Então, possivelmente Barrabás se achava algum tipo de figura messiânica. Ele era líder de um povo, Jesus também era líder de um povo. Ele era um revolucionário que queria o reino. Jesus também falava sobre um outro tipo de reino.
Ele, de alguma maneira, podia se achar até alguma figura messiânica, ele estava querendo fazer uma revolução. Você está entendendo? Da maneira humana, pecaminosa, errada, vil. Gente, é muita semelhança se você for estudar historicamente a figura de Barrabás. Terceiro ponto. Levam Jesus para fora da cidade. Terceiro ponto. Levam Jesus para fora da cidade. O terceiro ponto do sacrifício era pegar esses animais escolhidos, tanto para ser morto quanto para ser solto, e levar eles para fora da cidade. O que eles faziam? O animal era colocado, e sobre o animal todo o pecado agora era depositado. Então ele era levado para o deserto para morrer de causas naturais no deserto. Enquanto o outro animal era levado para fora para ser morto, e todo o seu sangue tinha que ser derramado num recipiente. Então ele era levado para fora, né, do tabernáculo, para ser morto, né, na pia ali, e todo o seu sangue era tirado e colocado dentro de num recipiente. Tá? Então, levam Jesus para fora da cidade. É interessante porque agora você vai perceber que nesse sacrifício, Jesus, a partir desse momento, ele vai cumprir nele todo o sacrifício. Quer dizer, a partir desse momento, ele vai ser tanto o bode que vai ser morto, imolado, quanto o bode expiatório, que teoricamente teria que ser Barrabás. É como se Jesus dissesse assim, ó, eu não vou deixar ninguém, nem um vil, nem Barrabás, que é o mais perverso dos homens, morrer para cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Eu vou morrer, inclusive, por ele, por Barrabás. Então, ele assume essa figura, tanto do bode imolado, quanto do bode expiatório. Ele será a completude do sacrifício nele. Levam Jesus para fora da cidade, por quê? Porque o bode cheio do pecado, ele não podia ficar na cidade, senão a cidade permaneceria em pecado. O levar para o deserto, para fora da cidade, era o simbolismo de estar levando para o mundo, né? De destinar o pecado a um lugar deserto, onde não tinha ninguém para ele acessar, você está entendendo? Esse era o simbolismo. Jesus, ele vai ser levado para fora da cidade também. Só que olha que interessante. Lá em Marcos 15, 22, quando você lê, você vê que eles pegam Jesus e levam Jesus para ser crucificado no Monte Gólgota, no Monte Caveira. Isso fica fora da cidade. Esse não era um proceder natural das crucificações que aconteciam em Jerusalém. Historicamente, você percebe que as crucificações de Jerusalém, na verdade, toda a crucificação do Império Romano, não era só uma crucificação. Era também um entretenimento. É isso que mesmo que você ouviu. Não era só a crucificação, era um entretenimento. Quer dizer, as pessoas iam até lá para ver. E o que vai acontecer hoje na praça? Está sabendo, vou crucificar alguém. Aí juntava todo mundo na praça para ver o crucificado. Eu sei que parece loucura, mas era isso. Sendo assim, as crucificações, como um grande evento, eram feitas num lugar que todo mundo pudesse ter acesso. Que todo mundo pudesse chegar de maneira mais fácil. Que todo mundo pudesse ter uma noção, não, deve ser na praça, porque é o lugar mais fácil de acesso. Então, qual seria, então, o normal aqui? É que Jesus fosse crucificado em frente ao templo em Jerusalém, na praça central de Jerusalém. No lugar central da cidade. Mas não foi o caso. Por que não? Porque Jesus morreu na véspera da Páscoa. E para ser comemorado o sacrifício da Páscoa, não podia ter lá um morto no meio da cidade. Lembrando que o judeu ele não podia ter contato com nada morto. Sendo assim, se Jesus fosse crucificado, e lembrando que às vezes o crucificado demorava até 14 dias na cruz, sendo assim, se Jesus fosse crucificado no centro da cidade, ficaria lá um morto pendurado em todo o sacrifício, em todo a festa da Páscoa. Logo, os judeus não poderiam comemorar a Páscoa. Para comemorar a Páscoa, os judeus vão até o César e pedem para ele crucificar o Cristo fora da cidade. Olha, gente, começo a ficar já aleluiado. Para se cumprir essa profecia aqui, eles precisam levar Jesus para fora da cidade. Eles nem sabem, mas eles estão fazendo a profecia se cumprir. Então Jesus é levado para fora da cidade para ser morto, tanto como o bode do holocausto, o bode expiatório, quanto como o bode imolado, o bode santo do Senhor. Meu Deus do céu. Você está entendendo isso aqui? Para se cumprir a profecia, eles levam Jesus para fora da cidade. Ele vai ser condenado nesse lugar chamado Gólgota, ele vai sofrer o martírio. Ele vai se sacrificar por nós. Ponto 4.
Quarto ponto, lembra que são 9 passos do sacrifício. Quarto ponto, a acusação estava sobre a sua cabeça. Quarto ponto, a acusação estava sobre a sua cabeça. Lá em Levítico, quando o sacrifício ia ser feito, a palavra diz que eles traziam esse bode expiatório, eles colocavam, o sumo sacerdote colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode, e agora ele transferia todo o sacrifício de Israel, todo o pecado de Israel para o bode. Todo o pecado de Israel era transferido para o bode com essa imposição de mão sobre a cabeça do bode. Então, sobre a cabeça do bode, se colocava lá a mão e transferia todo o pecado para o bode. Todo o pecado de Israel para o bode. Jesus, se você lembra lá em Marcos 15, 26, quiser anotar Marcos 15, 26, a palavra vai dizer que sobre a cabeça de Jesus na cruz, também é colocada o quê? A acusação. Você está entendendo? Sobre a cabeça de Jesus na cruz, também é colocada uma acusação. Assim como eles colocavam a acusação sobre a cabeça do bode, para transferir o pecado para ele, Jesus agora no Novo Testamento está cumprindo exatamente isso. Sobre a cabeça dele na cruz, tem uma placa de acusação, escrito INRI. INRI quer dizer Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Como os judeus, na verdade, Rei dos Judeus, porque como os judeus acreditavam que eles eram um povo escolhido, logo, o rei dos judeus era rei dos reis, de todos os povos. Então, INRI quer dizer isso, Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Agora, olha que interessante. Jesus, para ter agora para ter esse momento igual ao sacrifício levítico, vai ser pregado sobre a cabeça dele a palavra INRI, a acusação dele. Quer dizer, ele é rei, ele assume o lugar. Só que a crucificação, historicamente falando, você percebe que não era comum que a acusação fosse colocada na cabeça. Por quê? Porque teria que subir a cruz, um soldado ia lá, tinha que pregar. Então era mais comum que eles colocassem a acusação sobre os pés da cruz. Eles sempre colocavam lá a plaquinha, às vezes, colocavam uma placa destinando o motivo pelo qual aquele homem estava sendo morto. Rafael, quando colocavam em cima era por quê? Quando colocavam em cima da cabeça, era só colocavam a placa em cima da cabeça quando era uma figura pública. Quer dizer, era um político, era alguém de importância, um líder de um povo, aí colocavam lá. Por quê? Porque não simbolizava que era só ele que estava padecendo, mas que todo o povo estava sendo representado por ele. Você está entendendo? Era como se Jesus ali estivesse representando todo o povo naquela cruz. Então eles colocam a placa para que todo judeu que lesse falasse, ele está morrendo por nós. Literalmente. Querido, eu vou te falar uma coisa que eu entendi faz tempo. Tem que ter muita fé para ser ateu. Acreditar que isso aqui tudo que eu estou lendo, que eu estou mostrando, é coincidência? Tem que ter fé demais para ser ateu. Eu não tenho fé para ser ateu, gente. Eles colocam sobre a cabeça de Jesus, assim como no sacrifício levítico, uma placa para acusação. E agora todo o pecado do homem, do mundo, todo o pecado de toda a humanidade está pronto para ir até Cristo. Ele, como um bode expiatório, vai receber todo o pecado de toda a humanidade sobre ele. A acusação estava sobre a sua cabeça. A acusação estava sobre a sua cabeça. Assim como no Velho Testamento, esse bode recebia todo o pecado por causa da acusação, Cristo também receberá todo o pecado por causa da nossa vida. Ele vai receber a transferência do pecado. Todo o pecado de toda a humanidade vai ser transferida agora para Jesus. E esse é exatamente o quinto ponto que a gente vai falar melhor na próxima aula. Jesus separado de Deus, o pecado estava sobre a sua cabeça. Jesus separado de Deus, o pecado estava sobre a sua cabeça. Se você quiser botar entre parênteses aí, bota morte espiritual. Morte espiritual.
E a gente vai falar um pouquinho melhor desse quinto ponto no decorrer da nossa próxima aula, tá bom? Deus abençoe sua vida.